Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, se você quiser anotar. Quero dar uma recomendação para você, talvez que seja um cristão mais recente. Sempre venha para a igreja com papel, com algo para anotar. Eu sei que todo mundo é moderno, vem com um smartphone, né? Se você tiver também, venha, anote, para depois você digerir na sua casa o que foi a mensagem. Na minha vida, em particular, quando eu tive a minha experiência com Deus, eu era filho de pessoas evangélicas, ia para a igreja desde criança, mas quando eu tive a minha experiência, a Bíblia se tornou algo diferente para mim. E aí eu quis anotar, queria sempre aprender. Vamos ler isso que escreveu o apóstolo Paulo para a igreja lá de Corinto, uma cidade da Grécia. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Segue já no capítulo 3, na sequência, diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Gente, isso foi uma parte do que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade lá na Grécia, e na época em que Paulo escreveu isso, ela é uma cidade bastante importante. Ela tinha porto, e ali ela fazia conexão de diferentes áreas daquele espaço. Ela tinha muito trânsito e comércio acontecendo dentro dessa cidade. Era uma cidade que chamava atenção. Agora, também, ali existia uma questão moral, eu até diria a falta de moral, era muito presente nessa cidade de Corinto. Era uma coisa marcada, inclusive até porque na antiguidade, parte, às vezes, dos próprios cultos às divindades pagãs daquela época envolviam a prática sexual. Então, era uma das coisas, uma das realidades na cidade de Corinto. Havia comércio, havia movimento portuário, mas também havia essa linha religiosa pagã, envolvida de práticas promíscuas do ponto de vista sexual e que era envolvida com a própria religião. Acho que travou. O que Paulo escreveu para esse tempo é interessante a palavra de Deus. Tem coisas que a gente lê hoje, que foram escritas há 2.000, 2.500 anos atrás, e disse, nossa, parece que essa pessoa acabou de assistir o jornal, né? Acabou de ver alguma coisa que é um fato atual. Por quê? Porque é palavra de Deus para a gente. E tem algumas coisas interessantes. E vai nos mostrar que existem 4 tipos de pessoas nessa fila da eternidade. Desde aquela época, o padrão não mudou. A igreja de Corinto, ela tinha algumas características positivas. Se você ver no capítulo 7, mostra que eles eram interessados em saber a respeito das coisas de Deus. Paulo, aí no capítulo 7, no começo, diz assim, olha, sobre aquilo que vocês me escreveram, aquilo que vocês me perguntaram, ou seja, isso está indicando que eles se reuniram e, gente, estamos com uma dúvida aqui sobre como viver para agradar a Deus. Vamos escrever para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é aquele homem que perseguia a igreja, mas um dia, no caminho, no rumo de uma perseguição, uma luz brilhou sobre ele, e era Jesus se revelando para ele, e ali, daquele dia, a vida dele foi mudada, ele passou a ser um apóstolo de Jesus para levar a mensagem do Evangelho. Vamos escrever para o apóstolo Paulo para ele nos dar orientação. Então, isso é uma coisa muito boa, uma característica da igreja de Corinto, e que a gente tem que ter também. Buscar aprender a respeito de Deus, a revelação de Deus que está nas Escrituras Sagradas, para entender como a gente deve viver aqui na terra para agradar o Senhor e também no futuro, né? Porque o que a gente faz hoje na terra vai determinar nosso futuro eterno. A igreja de Corinto também ela tinha uma característica, ela tinha muitas manifestações espirituais. Se você olha aí, na verdade, a primeira epístola de Corinto, escrita por Paulo aos Coríntios,
é o que mais traz ensinamento a respeito das manifestações do Espírito. Se você olha o capítulo 12, o capítulo 14, Paulo está descrevendo coisas que dão a base doutrinária, a base teológica, para a gente entender essas manifestações do Espírito Santo. Se você olha lá no capítulo 14, ele diz que acontecia um bando de coisas naquela igreja. Tinha gente que profetizava, tinha gente que falava em línguas estranhas, e ele vai falando que deveria haver interpretação, então ele começa a descrever que era uma igreja abundante em manifestações espirituais. Nós também devemos seguir o exemplo da igreja de Corinto nessa área. Devemos buscar os dons do Espírito. Paulo instou aquela igreja, disse, olha, procura cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Devemos estar buscando dons, manifestações espirituais. A gente vive num mundo muito secularizado, mas eu quero dizer o que a Bíblia diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. O poder que ele demonstrou lá na igreja primitiva, com sinais, com maravilhas, com curas, com tantas ele opera hoje, ele opera nos nossos dias. Eu tenho recebido ao longo da minha vida sinais das manifestações sobrenatural de Deus, seja em cura, seja nos dons, e que coisa tremenda, quando Deus flui através da sua igreja de uma maneira sobrenatural. Devemos buscar esse exemplo da igreja de Corinto. Eles eram trabalhadores, eles faziam coisas pelo reino de Deus, ao ponto de que no capítulo 15, Paulo diz assim, olha, Deus não vai esquecer do trabalho de vocês. Deus não vai esquecer do que vocês estão fazendo. Mais um exemplo positivo para a gente tem que buscar trabalhar para Deus. Que bom que aqui existem muitos ministérios, muitas atividades que você pode fazer aqui na igreja. Se você ainda não está envolvido em nenhuma, eu quero dizer que existem portas abertas. Basta se dispor para fazer a obra de Deus. Bom, eles também ofertavam na obra de Deus, investiam. No capítulo 16 você vai ver Paulo tratando a respeito disso. A igreja de Corinto tinha gente que ofertava, que dizimava, que permitia haver recursos para que as coisas de Deus fossem feitas aqui na face da terra. Outro exemplo que a gente tem que seguir. Mas olha, essa igreja também, apesar dessas características boas, tinha características ruins. Tinha coisa que a gente não deve seguir. E o pior é que essas características ruins, não sei de você, né? Mas às vezes são coisas que impregnam na nossa vida, que a gente, infelizmente, acaba carregando com a gente. Eles tinham problemas de grupinho e de divisão. Se você ler lá, Paulo diz assim, olha, eu não vou tratar vocês como pessoas maduras espiritualmente, porque vocês não são maduros espiritualmente. Vocês são cheios de divisão. Tem gente que diz assim, não, eu sou do time do apóstolo Paulo. Ah, não, eu já sou do grupo do apóstolo Pedro. Outro diz, não, eu sou do Apolo, que veio aqui, ensinou e pregou tão bem, eu gosto mais dele. E tinha uns que eram mais espirituais, e diziam, não, eu só sou de Jesus. Mas, na verdade, havia um sentimento de sectário, de divisão. As pessoas se dividiam. E Paulo diz, isso não é coisa de Deus. Deus não é assim, Deus ele promove a unidade. Mas esse grupo lá, apesar das coisas positivas, eles tinham isso, divisões, grupinhos, briguinhas, intriga, né? Coisas entre as pessoas. Isso é algo maligno, isso é algo da nossa carne, como diz a Bíblia, e algo que desagrada totalmente a Deus. Mas eles não ficavam só nisso, não. Tinha briga entre os crentes que ia parar na justiça. Ao ponto de Paulo dizer assim, vem cá, não tem ninguém maduro nessa igreja que consiga resolver esse problema entre os irmãos? Imagina aqui, né? Imagina aqui uma dificuldade, e aí a Rosana e a Jaqueline não se entendem, nós vamos para a corte resolver isso aqui. Você concorda comigo que não é estranho a gente dizer que é da igreja de Deus, mas não conseguir resolver, não conseguir perdoar, não conseguir, né, superar essas dificuldades, não conseguir abrir mão, ao ponto de que você tem que ir num juiz que talvez nem seja cristão para determinar qual é a decisão. Né? Acontecia lá, gente. Que coisa interessante. Ensinamento para a gente não fazer. Eu gosto muito de aprender, porque a gente pode poupar muito sofrimento pessoal olhando para o sofrimento dos outros. É ou não é verdade? E a Bíblia nos mostra muito disso. Sofrimentos, erros de outras igrejas, de outras pessoas, que a gente pode poupar através da obediência à Bíblia. Eles tinham desordem na hora da ceia, né? A ceia que a gente faz aqui todo mês. A realidade da igreja primitiva para a ceia era um pouquinho diferente. Não tinha os cálices todo bonitinho, o pãozinho cortadinho. Era uma refeição mesmo, o grupo se reunia. E o que era interessante é que cada um levava um pouquinho para contribuir. E Paulo, aí nesse capítulo 11, ele está brigando, ele está descendo a lenha, porque o que acontecia? A igreja era uma igreja heterogênea. Havia pessoas com um pouquinho mais de posse,
outras com uma capacidade de recurso menor. E a ceia do Senhor era para todo mundo ir, fazer aquele momento ali, comer o pão, tomar o vinho, mas o que acontecia é que os mais ricos, mais abastados, chegavam com o seu pão bonitão, né? Chegava com seu vinho de alta qualidade, né, reserva da vintage lá de alguns anos atrás, e ele sentava ali e começava a comer pão e tomar vinho, e os pobrezinhos chegavam, né, talvez naquele dia não foi bom, não estava nem com pão, levava só um pedacinho de pão, não tinha vinho, ficava ali na expectativa, e o resultado que Paulo diz aí é que tinha gente que saía bêbada, enquanto outros nem comiam nada. Está entendendo? Isso era e não é essa a ceia do Senhor, não é esse o espírito da ceia do Senhor. E ele diz que nisso ele não aprovava. Então ele começa a dar orientações que a gente segue até hoje, justamente para corrigir as práticas litúrgicas equivocadas da igreja de Corinto. Então esse era um erro que eles tinham. Os dons espirituais, eles tinham, mas eles não estavam usando bem. Paulo também corrige esse grupo, dá algumas orientações como ele devia fazer. A importância da profecia, da primazia de profetizar em relação a falar em línguas. Então ele vai organizando isso, eles eram um pouquinho bagunceiros nessa época. E na igreja também tinha problema de ordem sexual, de imoralidade, ao ponto que uma pessoa da igreja estava tendo relação sexual com a sua madrasta, algo do tipo, né? E Paulo briga com isso aí, reclama, olha, não pode ser assim. A casa de Deus é um local de ordem, precisa haver organização, decência, e não se pode manter esse tipo de problema. Esse era o retrato da igreja. Agora, por que isso acontece? Acontecia só lá o fato de igrejas terem características boas e negativas? Não, acontece nos nossos dias ao redor do mundo. Você conhece, né? Muito bem. Isso acontecia justamente por causa do tema dessa mensagem, porque existem 4 tipos de pessoas quando Deus olha lá do céu para a gente. E cada um tem uma origem, tem suas características e tem os seus destinos próprios. E a gente tem que estar de olho nisso aí, como vai ser. E hoje, cada um de nós se encontra em uma dessas 4 realidades. E antes de seguir, para a gente começar a ver esses 4 padrões, né, esses 4 tipos de gente, eu vou contar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu, para você perceber, através da história, a importância de saber onde é que eu estou, de você saber se localizar. Eu trabalhava numa empresa multinacional lá no Pará, e a gente tinha uma presença muito grande de acionistas de diferentes países, Japão, tinha do Brasil também, e depois a gente começou a ter uma participação muito grande de noruegueses. E numa dessas vindas, eu era tipo relações públicas e outras atividades da empresa, eu recebia esses visitantes. E veio uma pessoa para passar vários dias lá da Noruega, até hoje eu tenho um bom contato com ele, e normalmente eles iam na sexta-feira, só que esse só ia na segunda-feira e disse, eu quero assistir um jogo de futebol no Brasil. Quero ver como é que é, sentir essas coisas, eles gostam de futebol também. Imagina estar na terra do futebol, né? E eu digo, caramba, fiquei imaginando levar o gringo para aquela bagunça. Eu não costumo ir muito para estádio no Brasil, mas tudo bem, marquei um horário com ele, tal lugar. Eu digo, olha, vai discreto, assim, para não chamar muita atenção, né? E fui de manhã cedo, comprei ingresso para a cadeira, né, lá do ginásio, e comprei até uma camisa do melhor time do Norte, chamado Paysandu, para quem não sabe, tá certo? Acho que é bom estar falando num lugar onde não tem remista, então não existe oposição. Aí comprei a camisa, o motorista que prestava serviço me levou lá, fui eu apanhá-lo no hotel. E eu recomendei, vai discreto. Quando eu chego lá, irmãos, ele está esperando, né? E eu olhei para ele, eu já clamei por Deus aqui, né? Aí ele estava usando uma camisa normal, de algodão, até que a gente tinha dado de brinde para ele, com a logomarca da empresa, simples assim. Aí ele estava com aquela bermuda caque de gringo, né? Que a gente já sabe como é que é, né? Ele estava com aquele chapéu de que vai para safari, sabe? Aquele assim, meio caque também, meio bege. Aquele que quem vai para a África, né? Aquele visual assim. E, para completar, junto com esse visual todo, ele estava com um sapato e uma meia social. Aí eu digo, meu Deus, é hoje. A gente foi, chegou lá, eu estava esperando um amigo meu jornalista para me emprestar um rádio para poder entender, né? E a gente ali esperando. Naquela confusão, vem um camarada assim na frente dele, começa a desamarrar o sapato dele e falando assim como se estivesse meio bêbado. Eu digo, ei, rapaz, sai fora, vai-te embora daqui. Quando eu acabo de fazer isso aí, eu ouço alguém falar, levaram a carteira dele. Aí eu digo, já procurei a minha aqui, a minha estava aqui. Porque a gente estava esperando na calçada, de uma entrada de um campo de futebol, centenas ou milhares de pessoas fazendo aquela confusão. E eu digo, a minha está aqui, eu virei para ele, vem cá,
mexeram alguma coisa, porque, na verdade, eu esqueci um detalhe. Quando chegou lá, ele quis comprar uma camisa também. Aí pegou dinheiro, comprou, trocou de roupa no meio da rua, botou assim no bolso. Enquanto um disfarçou pela frente, outro veio por trás, meteu a mão no dinheiro dele e levou. Aí eu perguntei, levaram alguma coisa? Mexeram? Eles levaram aqui um dinheiro. Aí eu, super envergonhado. Não se preocupe, nós vamos te pagar de volta, vamos te reembolsar, isso tudo. Não, esses caras são profissionais, agora eu tenho história para contar quando eu chegar na minha casa. Eu digo, tá bom. Mas o mais engraçado não era isso aí. A gente consegue entrar lá, estamos no meio das cadeiras, né, numeradas desse estádio lá em Belém, e todo mundo vestido com a camisa do Paysandu, alvo e azul, inclusive ele do meu lado. E está o jogo acontecendo, ele todo contente, ouvindo batucada, aquele negócio todo de brasileiro, né? E, de repente, gente, o time adversário vai e faz um gol no time do Paysandu. O que ele faz? Ele dá um pulo e grita gol com tanta força e tanta alegria que todo mundo botou o olho nele, assim, você imagina a situação, né? E eu, senta aqui. Aí ele se tocou, mas já ficou aquele clima. Sabe por quê? Porque ele não se tocava de onde ele estava. Ele não conseguia entender qual era a situação real dele ali. E, por conta disso, ele agiu de uma forma totalmente equivocada. Ele não imaginava as consequências. E aí, para encurtar a história, o outro time adversário fez o segundo gol, ele já ia pular de novo. Eu digo, espera, rapaz. E aí, para encurtar e terminar a conversa, no segundo tempo o Paysandu virou, fez 3 gols, foi uma alegria. Ele voltou todo contente lá com a história de que foi roubado para contar essas coisas. Mas gostou da experiência, gostou de ouvir a batucada e tudo mais. Mas me chamou a atenção que ele não sabia se situar bem onde ele estava, quem ele era. Ele estava na torcida do Paysandu, ele tinha que torcer pelo Paysandu. E, às vezes, espiritualmente, nós estamos que nem esse gringo. Às vezes a gente não sabe muito bem onde está. E por não saber onde nós estamos, a gente não sabe como se deve comportar, o que a gente deve fazer para realmente poder estar na melhor realidade possível. E eu diria, no nosso caso, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Prontos para conhecer, então, quais são os tipos de pessoas? Uma pessoa está. Primeiro tipo de pessoa que a gente vê, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 2, é algo que Paulo chama de o homem natural. Quais são as características desse homem natural? A Bíblia aí diz no capítulo 2, no verso 14, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas são entendidas espiritualmente. Do ponto de vista espiritual, o homem natural é alguém morto. Agora deixa eu explicar um pouquinho que história é essa de espiritual, de morto e tal. Quando Deus fez o homem, ele soprou, né, fôlego de vida naquele bonequinho de barro que era Adão. E, para encurtar a história um pouquinho, o homem tem 3 dimensões, foi criado com 3 dimensões. Uma dimensão física, eu acho que eu já falei, eu gosto de falar isso para deixar didático. O homem tem uma dimensão física, que é o corpo. Com a nossa dimensão física, nós interagimos com o mundo físico. E a maneira que nós interagimos com o mundo físico é através dos nossos 5 sentidos, que são... Exatamente, né? Se a gente não tivesse esses 5 sentidos, uma pessoa que é desprovida, ela simplesmente não interage com o mundo físico. Ela não vai ter o menor tipo de interação. Porque é através de tocar, de ver, de ouvir, de sentir o gosto, né, que a gente vai conseguir interagir com o mundo físico. Mas nós não somos só nós não somos só físico. O homem também tem uma dimensão chamada de alma. E essa alma, através da nossa alma, nós entramos em contato com o mundo das ideias e o mundo das emoções. É algo que está dentro de nós. A alma, ela lida com os nossos pensamentos, a nossa memória, o nosso raciocínio, a nossa vontade, tudo isso está dentro do que a Bíblia chama de alma. E também as emoções. Então, com a nossa alma, a gente interage com o mundo das ideias e com o mundo dos sentimentos e tomamos as nossas decisões, ok? Mas existe uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. E com esse nosso lado, com o nosso espírito, nós conseguimos entrar em contato com Deus. É um tipo de ligação, é uma dimensão na qual nós conseguimos interagir com o mundo espiritual. Você sabe que lá no começo Deus colocou Adão e Eva no jardim e disse, olha, vocês podem comer de tudo, menos do fruto daquela árvore.
do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vão morrer. Aí o que aconteceu? Oraram para o fruto, está bonito, vamos lá, pegou, comeu, Eva deu para Adão, comeram os dois, e eles foram fulminados e caíram no chão? Não, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus, alguma coisa aconteceu. Não foi uma morte física, porque eles continuaram com o seu corpo. Não foi uma morte da alma, porque eles continuaram pensando, sentindo, raciocinando e tomando decisões. Sabe que morte aconteceu lá? A morte do espírito. Da mesma maneira que se por acaso eu tenho algum tipo de acidente, eu perco a visão, eu não vou conseguir mais identificar as cores, quando o homem morreu espiritualmente, ele perdeu a capacidade de identificar Deus. Ele perdeu a capacidade de realmente ter a conexão e a comunhão que Deus planejou e com a qual ele vivia no começo. Você está entendendo isso aí? Isso é fundamental, porque o homem natural é o nosso padrão, como diz na informática, default. Todos nós, a gente sai da barriga da nossa mãe como um homem natural. A gente carrega uma deficiência espiritual no nosso DNA. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos estão mortos espiritualmente. Todo ser humano nascido morto. Então, essa é uma realidade. A primeira pessoa que Deus vê, o primeiro tipo de pessoa que Deus vê quando olha do céu, na fila da eternidade, para encontrar com Deus algum dia, é o homem natural. Ele está morto espiritualmente, porque não passou, porque é a nossa maneira de ser, vem daí. Esse homem natural, ele tem raciocínio, ele tem emoção, ele tem capacidade. Quantas pessoas estão fazendo grandes coisas por aí, mesmo sendo mortos espiritualmente, mesmo não tendo recebido vida de Deus? Pode até ser religioso, pode vir na igreja evangélica, pode ser lá o que pode ser dedicado a isso. O fato de ser homem natural não está ligado ao fato de religião, porque Deus é muito mais do que religião. Há alguém que diz que a religião é o esforço do homem tentar encontrar Deus, enquanto o que Deus quer, justamente Ele nos está buscando através de Jesus Cristo, para termos uma comunhão. Desde o jardim, quando Ele perguntava a Adão, onde tu estás? Ele queria reatar a comunhão, mas a nossa morte espiritual nos impede de estar nessa dimensão. Agora, o que acontece? Todos nós estamos nessa realidade no começo da nossa vida. Não importa se você é filho do Papa. Não pode, né? Ok, foi mal. Não importa que você é filho do pastor, seja de quem for, você nasce morto espiritualmente. A gente carrega com isso. E só existe uma maneira de isso ser mudado. Qual é o risco de viver como um homem natural, de viver essa realidade de pecado? É que você vive afastado de Deus. E quando a vida nessa terra termina, se você passou afastado de Deus a vida aqui na terra, vai continuar afastado de Deus na vida eterna. Infelizmente, não é isso que Deus quer. E sabe, Deus é tão contrário a essa realidade de alguém, de um ser humano estar afastado dele. Sabe o que ele fez? Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. O pecado que era nosso e que nos fazia distante de Deus, não só o pecado que nos faz ser mortos espiritualmente, mas as nossas práticas egoístas, erradas, tanta coisa. Jesus veio para morrer e substituir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos faz passar por uma experiência sobrenatural que está lá descrita em João, no capítulo 3. Um homem chamado Nicodemos, ele era ranqueado na religião judaica. E ele procurou Jesus uma noite lá e falou: Jesus, eu vejo que tu és um profeta de Deus, porque ninguém faz as obras que estás fazendo se não for de Deus. Aí Jesus podia ter dito, né? Obrigado, Nicodemos, que bom que você percebeu que eu sou filho de Deus, que eu faço essas coisas gloriosas. Não, Jesus respondeu para Nicodemos até de uma maneira que pareceu meio grosseira. Ele disse assim: eu vou te dizer uma verdade, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. O que está subtendido nisso aí, Nicodemos? Você é religioso, mas você é morto espiritualmente. Morto espiritual não entende nada das coisas de Deus. Não pode discernir porque elas se entendem espiritualmente. Se você não nascer de novo, você vai continuar morto espiritual e o teu destino eterno vai ser longe de Deus. Aí Nicodemos, aquilo deu um nó na cabeça de Nicodemos e disse: mas como é que eu vou? Eu já sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe. Aí ele disse: não,
O que é nascido da carne é carne, ou seja, o teu nascimento físico é um nascimento físico. Quando você nasce com o teu espírito morto. Aí ele diz, mas o que nasce do espírito é espírito. Ele está falando, é um processo que Deus permite que você tenha, para que o teu espírito que é morto desde Adão, passe a viver. É como se alguém fosse cego e faz o transplante e agora eu estou conseguindo ver. Você está entendendo? Só que isso espiritualmente. E ele diz assim, por isso é que eu estou dizendo que você precisa nascer de novo. E aí é uma das colunas, um dos pontos, uma das pedras principais que dão alicerce à nossa vida cristã, nascer de novo. Eu era filho de crente, né, criado na igreja, eu sabia da Bíblia, mas teve um dia que por acaso eu estava na igreja, o pregador pregando, gritando que nem um condenado lá na frente, mas de alguma maneira Deus falou comigo naquele dia. Algo aconteceu, eu nasci de novo. Depois daquele dia, a minha vida mudou. A minha perspectiva mudou. Veio amor, veio sede pela palavra de Deus, veio um desejo de ser transformado, porque eu sei que eu nasci de novo, foi uma experiência espiritual. E esse é o desejo que Deus tem para todos os homens. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, Deus deseja que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o primeiro tipo de gente que está na fila da eternidade é o homem. Não precisa ser assim, todo mundo de uma vez. O primeiro tipo de gente que está na fila da eternidade é o homem natural. O destino do homem natural é estar afastado de Deus pela eternidade. Mas Deus providenciou a morte de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê no Senhor Jesus, quem confessar com a sua boca, crer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Ou seja, experimenta esse novo nascimento. Aí já fica a primeira pergunta, será que eu sou um homem natural? Será que eu me enquadro nessa primeira realidade? Se é, você já viu as consequências ruins. Mas a boa notícia é que hoje o milagre do novo nascimento pode e vai acontecer nesse lugar, porque Jesus está aqui. Basta você abrir o teu coração e confessar Ele. Vamos correndo, porque eu nem sei quanto eu tenho que terminar. Vamos lá. O segundo que nos indica a Bíblia é o que eu chamo do menino espiritual. Na verdade, quando você lê, o que é esse menino? É quem experimentou o novo nascimento. O Espírito Santo falou com essa pessoa e disse, gente, isso é verdade. Eu não estou nem entendendo, mas eu sei, tem algo acontecendo comigo. É assim que Deus faz, né? A gente sabe que Deus falou com a gente, e você se entrega a Jesus. Mas só que tem algo interessante, é que a gente vem da nossa infância, pequenininho, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Espiritualmente é diferente, porque quando a gente tem um novo nascimento espiritual, nós estamos em diferentes fases da minha vida adulta. A minha experiência com Deus, eu era adolescente, devia ter uns 16 anos. Talvez alguém com 60 anos aceitou Jesus hoje, quer dizer, ela tem uma larga experiência humana, mas espiritualmente ela é como se fosse um bebê. E todo bebê, e a raça humana é única em relação à maneira como lidar com os seus bebês, né? Os animais por aí, né? Já nascem, já vão se encaminhando, tem os cuidados, né? Lógico, dos pais, mas o ser humano, se não tiver um apoio ali, imagina um bebê se virando sozinho. É possível? Não, vai morrer. E quando a gente tem a experiência com Cristo, a gente passa por uma segunda realidade que Deus olha, que é essa de menino. Ele experimentou o novo nascimento, teve a experiência com Deus. Ele precisa, assim como os bebês, do leite espiritual. O que é um leite espiritual no contexto bíblico? São os ensinamentos mais básicos, fundamentais e alicerçantes, nem sei se tem essa palavra, para a vida cristã. Precisa entender o que é o cristianismo, o que significa essa experiência que a pessoa teve, como essa pessoa deve viver, o que deve fazer, quais são os principais ensinamentos de Cristo. É preciso que esse bebê se alimente. Esses bebês, muitas vezes, porque estão assim, né, são muito suscetíveis. Imagina um bebezinho gosta de meter o dedo na tomada, não é verdade? Tomar aquele choque, porque ele não entende a consequência das coisas. O bebezinho, às vezes, está correndo, cai no chão, tropeça. Sabe que espiritualmente essa mesma realidade. Às vezes a pessoa já teve uma experiência com Jesus, mas é bebê. Vai fazer besteira. Vai meter o dedo na tomada. E o problema é que, às vezes, é gente de
40, 50 anos metendo o dedo na tomada espiritualmente falando e levando choques. Eu não conheço a vida dos que estão aqui assim, mas é possível que você já tenha tomado choques na vida justamente porque você era um bebê espiritual. Fez coisa que não deveria fazer e a consequência veio. É ou não é verdade? Então, essa é uma realidade. Isso é o que acontece com o bebê espiritual. Agora, o bebê espiritual, ele deve passar por esse processo. Da mesma maneira que a gente cuida de um bebezinho pequeno, vai educando, dá leite, né? A pessoa se meter um churrascão assim, né? Um churrasco gostoso, que nem lá do Pampas, para um bebezinho de 4 dias, vai dar problema, porque ele não está preparado. Eu não sei se você é uma pessoa recente na fé, está há pouco tempo, talvez você ainda nem se batizou, você é um bebê espiritual. Você precisa de pessoas que cuidem de você, pais na fé. E a igreja oferece aqui os cursos, oferece tanta coisa, o próprio culto aqui de ensinamento, é o local para você estar se alimentando dessa comida básica para poder se desenvolver bem espiritualmente, baseado na comida que é a palavra de Deus. Está dando para entender, gente? Ok? Então, essa é a realidade. O bebê, ele tem que continuar nisso, lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, congregando, né, jejuando, aprendendo, ouvindo pessoas mais experientes. Por quê? Porque esse é o processo de desenvolvimento da educação espiritual, semelhante ao nosso processo de educação que nós vivemos na nossa vida. A gente vai aprender pelo exemplo, a gente vai aprender pelo que lê e assim por diante. Essa é a realidade do segundo tipo. O primeiro qual é? Homem natural. O segundo é o... Só queria fazer um comentário que a Bíblia chama, no capítulo 3, no verso 1, que justamente fala, Paulo está dizendo assim, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. A palavra no grego é uma palavra específica que foi traduzida aí para carnais nesse momento, e depois ele explica, o carnal, menino em Cristo. Porque o próximo que a gente vai ver é um menino também, mas é um menino que a gente vai qualificar ele de carnal. E justamente em seguida, Paulo diz assim, com leite eu vos criei, não com alimento sólido, porque vocês não estavam prontos para isso, mas com efeito ainda não estáis prontos, porque ainda sois carnais. Esse segundo carnais, que no português é traduzido, a mesma palavra do primeiro, no grego são palavras diferentes. Tá? Só para você saber. Por isso que talvez você leia e diga, pô, mas na minha está a mesma palavra no português. No grego, essas palavras têm uma pequena variação que justamente nos permite entender claramente que o primeiro ele é carnal porque ele é menino, porque ele vai, né, tropeçar, e o segundo carnal é porque ele decidiu ser assim. E essa foto é meio curiosa e me lembra o pastor antigo da minha igreja, ele já deve estar hoje com uns 90 anos, ele, toda vez que pegava uma criancinha para apresentar, ele dizia, né, olha, quando eu era dessa idade, todo mundo que queria no colo. Hoje que eu sou velho, ninguém quer mais. E eu brincava, eu costumo brincar quando eu estou falando sobre isso, a gente pega um bebezinho, né, olha, lindo como esse que chegou agora aqui, a gente segura, deixa eu te falar uma coisa, qual o nome da bebê? A Sofia. A gente está assim, qualquer um de nós esteja segurando ele aqui. Se a Sofia fizer xixi na gente, aí todo mundo acha graça, né? Que legal, né? Agora imagina se uma pessoa de 40, 50 anos de idade fizer xixi em você. Você vai achar o quê? Coisa mais absurda e inapropriada do mundo, concorda comigo? Por quê? Porque você espera reações de maturidade de uma pessoa que já tem tempo decorrido na vida. Sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Só que a Bíblia nos aponta que tem pessoas que têm essa experiência com Deus e vai passando o tempo. Talvez ela até recebe o leite, mas ela não começa a viver a prática da vida cristã. Ela começa, simplesmente, ela segue vivendo com a mentalidade que ela tinha antes de ter a experiência com Deus. Existe uma coisa chamada na Bíblia que chama discipulado, que é se tornar um discípulo. Discípulo é alguém que segue um mestre. No nosso caso, o discipulado cristão é porque nós seguimos um mestre chamado Jesus Cristo. E eu tenho que começar a adequar a minha vida aos ensinamentos dele. Mas eu ouço dizer que na maioria das igrejas chamadas evangélicas, uma parcela muito grande, talvez se não a maior, se encontra nessa figura aqui de menino carnal. Eu vou chamar a partir de agora só de carnal.
Por que carnal? Paulo, quando está escrevendo à igreja de Gálatas, ele faz uma descrição do que ele chama de obras da carne. A carne é um simbolismo que Paulo usa dentro da teologia paulina, você vai ver muitas vezes eles fazendo referência. A carne é o nosso corpo preso na lei do pecado. O que quer dizer o seguinte, que se você for seguir simplesmente as tuas vontades, você vai pecar, você vai fazer o pecado. E às vezes eu brinco, fazendo uma analogia, simplesmente, se você deixar o seu corpo, do ponto de vista físico mesmo, sem cuidar dele, ele vai te deixar em mal situação. Passe uma semana sem tomar banho. Como é que vai estar? Vai estar em luta, né? Vai estar que nem Lázaro, né? Morto lá, já cheirava mal. Mas, como a gente cuida do nosso corpo, a gente também tem que cuidar para que as características ruins da nossa carne não se manifestem. E lá, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas e são. Você não precisa nem abrir tua Bíblia, eu vou ler para você e não vou nem cobrar mais por isso, mas só para você ter ideia de que a coisa é séria. E provavelmente não, com certeza, com alguma dessas coisas você vai se identificar. Ele diz o seguinte, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, coisas ligadas à prática sexual, tá certo? Depois ele continua, idolatria, feitiçarias, são práticas ligadas a culto, à religiosidade. Ele vai mais adiante e diz, essa é a parte bloco maior, eu vou explicar por quê. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções e invejas. É a carga maior. Sabe o que é isso? Relacionamento interpessoal. Nossos problemas de relacionamento, está tudo aqui. Isso se chama obra da carne. Isso é resultado do pecado de Adão lá, que nos estragou. A gente naturalmente é assim, a gente tem essas coisas. E para completar, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa. Tudo isso são as coisas que a gente vai naturalmente fazer. Sim ou não? Alguns, né? Tem uns aí que, como eu digo, né, essa coceirinha que está sentindo aqui atrás é a asa do anjo que já está nascendo aí, né? São a turma santa aí. Mas não, essa é a nossa realidade. Se a gente não tomar uma atitude, nós vamos seguir sendo carnais na vida. Porque às vezes você aceita Jesus com 30 anos e você praticava tudo isso aqui com a maior alegria. Gostava de brigar, gostava, né, de fazer as coisas ali, gostava de estar na orgia, gostava de estar na bebida, de tantas coisas. Mas quando Jesus vem, a gente tem que passar pelo processo da transição. A gente tem que começar a deixar que o fruto do Espírito se manifeste. É um processo de transformação, não é uma coisa de religião, não pode fazer isso, não. Vai acontecer se você seguir as orientações de Jesus. Mas olha, o menino carnal, eles não amadureceram. Esses são esses que espiritualmente estão fazendo xixi nos outros com 40 anos de idade. Simbolicamente. Eles continuam em práticas que a Bíblia diz que não deve ser. Não se submetem à orientação da Bíblia, por isso seus pensamentos, seus comportamentos, atitudes seguem o padrão de quem não conhece a Deus, segue o padrão do mundo. E aí eu vou apertar um pouquinho o parafuso, né? A gente consegue mudar quem nós somos quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente é transformado e se molda pela Bíblia. E muitas vezes isso falta na nossa vida. A gente conhece as coisas até nobres e necessárias, política, informação, coisas de negócio. A gente conhece muita coisa desnecessária, né? Sei lá, novela, tanto tempo na rede social, tanta coisa, as vaidades da vida. E, às vezes, a gente não encontra tempo para ter esse processo de amadurecimento da nossa vida espiritual. Faz sentido? A gente vê indústrias crescendo tanto ligadas à beleza humana. Né? Eu conheço uma amiga minha que tem salão lá no Brasil, ela me contando dos desenvolvimentos, das coisas. As pessoas investem nisso, não é verdade? Todos nós, né? A gente fica olhando isso no espelho, né? Pô, até hoje que eu estou bonitinho. Né? A gente investe, mas e o espelho do nosso espírito? Quando a gente olha, como é que a gente está? Será que a gente toma o mesmo esforço nesse sentido? E quando a gente não faz isso, a gente vira carnal. Talvez a gente só, né, vive uma prática religiosa de bater o cartão de ir na igreja. Mas na minha semana eu deixo a minha cara de crente dentro do armário e estou na mesma prática daquelas outras coisas lá que Paulo falou. Então, segue simplesmente o padrão do mundo.
Não existe uma diferença, não existe, né? Só porque eu tenho uma carteira de membro da Bíblia. Não. Essa é a realidade do menino carnal. Agora, o que acontece? Se continua nessa mesma realidade, sem submissão, sem transformação, se nós estamos escolhendo viver uma prática de vida distante daquilo que Deus espera de nós aqui na Terra, o que a gente pode esperar para a eternidade? O escritor de Hebreus, se não me engano, diz assim, já não vai restar mais sacrifício para você, o sacrifício de Jesus já não vai ser mais em vão. Pode esperar, pode ter medo do que vai vir, porque continua, depois de ter conhecido a Jesus, experimentado os benefícios do mundo vindouro, voltou à antiga realidade. Estamos entendendo aí, gente? Carnal. Isso é uma desgraça. Às vezes, tem pessoas que passam por momentos traumáticos na vida, baques, crises, e aquilo sacode um pouquinho. Assim como alguns adultos, né, passam por momentos extremos, às vezes não agem como criança, né? Mas mesmo assim, Nabucodonosor é um exemplo. Se você ler na Bíblia, né, ficou que nem um animal, porque foi uma crise, uma coisa extrema. Mas, em geral, dentro da normalidade, nós precisamos avançar. Se a gente encontrou Jesus, nasceu de novo, vamos passar pelo discipulado para, de menino, poder buscar uma maturidade. Caso contrário, nós vamos nos enquadrar nesse aqui e pode levar à apostasia. O que é apostasia? Abandonar a fé. Eu conheço pessoas que até é meio espantoso, pessoas que eu conheci, uma das pessoas era missionária, uma pessoa que não era brasileira, foi para o Brasil com atividade de missões. Hoje ela virou uma promotora do movimento Nova Era, se chama bruxa e tudo mais. Uma coisa meio radical. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, sempre oro por ela. Me espanta. Num outro caso, uma pessoa que até trabalhou comigo há muito tempo atrás dentro da igreja, foi saindo, tomando uns rumos, primeiro foi para um seminário católico, de lá agora ele está na prática da Umbanda, dessas coisas todinhas, está lá promovendo e tal. Quer dizer, por quê? Começou a se perder o rumo. Não passou pelo processo verdadeiro discipulado, não amadureceu espiritualmente, simplesmente estava levando a vidinha de qualquer jeito, como todo mundo leva, e não se firmou em Cristo. E por algumas situações, quando você vê, você já está muito distante mesmo. O carnal. Qual o primeiro? Segundo? Menino. Terceiro? E vamos lá para o quarto. Você já está se enquadrando em algum aí? Não precisa responder agora, aguarde cenas dos próximos capítulos, né? Vamos para mais um, então, que é o último. É o homem espiritual. Qual é a característica dele? Conhece a Bíblia, coloca a Bíblia em prática, tem uma vida de adoração a Deus, uma vida de comunhão, buscando, se devota a Deus. Oração. A mente dele, olha, foi renovada. Tem o Espírito Santo e tem o fruto do Espírito. Eu lia para vocês as obras da carne, não foi? Aquele bando de coisa lá ruim. Mas olha o que Paulo fala também nesse mesmo capítulo, bem próximozinho, logo depois, ele fala o que é o fruto do Espírito, ou seja, qual é o resultado que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos leva a ter. Olha o que ele diz, é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, capacidade de perseverar no sofrimento, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São características que o Espírito Santo de Deus pode trazer na nossa vida e quer trazer na nossa vida e traz se a gente se lança na busca de ser um homem espiritual. O foco da sua vida é Deus e não em si. E aí eu vou parar para explicar essa foto aí. Quantos conhecem esse cara da foto aí? Vocês não conhecem essa pessoa da foto, gente? Se eu botasse do George Clooney, eu sei quem é. Se fosse da Gisele Bündchen, né? Essa eu conheço. Esse aí é o Frank Beitlerman. Esse cara era daqui de Los Angeles. Ele foi um jornalista que escreveu o principal registro, pela proximidade que ele viveu, do movimento chamado Avivamento da Rua Azusa. Quantos sabem dessa história aqui? Não? Então, Rua Azusa foi um movimento no começo do século XX, aqui perto, aqui de Los Angeles, que foi daí que começou no mundo inteiro um grande movimento de avivamento espiritual. Aqui, os dons espirituais voltaram a se manifestar de uma maneira muito forte, muito intensa, depois de muito tempo, né, em que a igreja andou sem essa presença dos dons. E esse camarada morava aqui, eu li o livro dele, o principal relato sobre isso, é simplesmente impressionante. Eu, quando terminei de ler esse livro, eu percebi que eu não era crente.
porque é muito interessante. O camarada, eles eram pobres, muito humildes, mas, tipo assim, quando ele conseguia um trabalho que ele pegava um dinheirinho, ele comprava o básico de comida e o restante ele ia imprimir folheto evangelístico e ele ia distribuir aquilo, porque a meta da vida dele era fazer Jesus conhecido das outras pessoas. Ele não se importava consigo. Até mesmo, né, de uma maneira talvez um pouco equivocada, nem talvez tanto com a família, porque a meta dele era levar Jesus para outras pessoas, era ter a experiência sobrenatural que estava acontecendo naqueles anos, durante esse tempo de movimento. Esse livro é tremendo, depois, se você tiver interesse, eu posso te recomendar o nome exatamente. E esse camarada me chama a atenção nesse sentido, não tinha foco nele. As coisas do mundo não faziam sentido. Não estava preocupado se a roupa dele era de marca, ele queria uma coisa, que aquelas pessoas que estavam aqui em Los Angeles naquela época, vivendo em vida desregrada, louca, ele queria que aquelas pessoas ouvissem falar de Jesus e pudessem ter o novo nascimento que a gente falou já hoje e que, como nascidos de novo, possam entrar na cidade celestial pelas portas. Amém? Então, isso é característica de pessoa que é espiritual. Frutifica espiritualmente, ministra, trabalha para Deus. Tem experiências pessoais com Deus, passa pelas provações, pelas lutas, porque luta e provação é característica de crente. De você estar seguindo a Jesus, se prepare para a dificuldade. Vai ter. É aí que Deus está te tornando paciente, é aí que Deus está amadurecendo a tua vida, te fazendo confiar. Eu já tive umas pauladas na vida, irmãos, que eu digo assim, não, agora já era. Essa nem Deus. Mas aí Deus aparece e faz o que a gente não imagina que é possível. Aí você diz assim, Deus fez. Aí vem mais uma e você diz, agora dessa vez nem deu. Aí Deus faz de novo. Aí tu quer saber? Deus vai fazer. Aí vem mais uma paulada e olha, olhando para o histórico, Deus vai fazer. E Deus vem e faz. E você está amadurecendo, você está desenvolvendo espiritualmente. Então, essa é característica do homem espiritual. Agora você está pensando, e quem é esse aí da foto agora? Né? Eu coloquei esse aí é o Hermes Falcão Júnior, amigo meu. Eu conheci na minha igreja, ele é uma família lá do Ceará, eles foram novinhos, ele era muito novo quando ele mudou para a minha cidade, em Belém, e ele era um menino superdotado. Ele, com 6 anos de idade, escreveu um livro e tal. Um dia desse eu encontrei o livro que ele me dedicou. E os pais dele mudaram para cá, para os Estados Unidos, talvez uns 15 anos atrás. E o pai dele é um pastor, pregador, a mãe dele é uma mulher de oração, fazia um trabalho lá de evangelismo em hospital de câncer, lá em Belém. Uma família abençoada, graças a Deus. E esse menino, Deus chamou com um ministério sobrenatural. Eles estão baseados lá na Virgínia, foi até aquele que eu te dei uma vez uma recomendação. Ele está indo para a Europa fazer cruzadas lá onde as pessoas são curadas, onde inúmeras pessoas aceitam Jesus, milagres acontecendo. Ele estava no Peru, eu encontrei a última vez com ele, acho que em São Paulo, no Brasil. Esse menino é novo, eu não sei se ele tem 30 anos. Ele está fluindo num ministério de milagres e coisas sobrenaturais que é impressionante de ver. E a pessoa, esse aqui eu roubei do Facebook dele, ele não sabe. Aí ele está com essa foto de garotão, ele tem as outras fotos que ele está mais com cara de crente. Né? Mas eu só estou colocando para mexer com você, que nem todo mundo precisa ser barbudo e ser do século passado, como Frank Baderman, para ser um homem espiritual, para ser alguém que está fazendo as coisas de Deus. Isso é para a gente, né? Na nossa realidade, aqui na cidade de Los Angeles, aqui na Pibla. Um homem espiritual. Não é tanto assim, né? Você não ia dizer que ele é que a pessoa que eu estou falando que ele é, né? Se você olhar essa foto. Ok, estão perdoados. Olha lá, homem espiritual faz parte de uma comunidade cristã. Não anda sozinho, não anda. Ele gosta de estar na casa de Deus, gosta de estar na comunhão, gosta de estar debaixo de uma autoridade pastoral que possa orientar, que possa dar conselho, que pode ajudar ao seu desenvolvimento, gosta de estar frutificando para o reino de Deus, evangelizando, enfim, fazendo todas as coisas. Desfruta a graça de Deus, né? Quando a gente, mesmo quando na nossa vida existem tropeços, a gente sabe que a gente pode contar com Deus. Hoje eu vi uma pregação de manhã, irmãos, que eu já quero pregar a pregação que eu vi, falando de, nossa, eu não vou falar, vou deixar só vocês imaginando e tal, mas foi tremendo, sobre realmente Deus, o caráter de Deus, como Ele nos perdoa, como Ele tem alegria com a nossa vida quando a gente está andando alinhado com Ele. Busca as coisas do alto, vive pela fé. E o último, eu coloquei como se fosse um resumo, mas coloquei por último, mas na verdade é o grande resumo. O homem espiritual, ele ama a Deus e ele ama ao seu próximo, porque isso é o que Deus espera da gente.
Então, nas decisões do homem espiritual, ele está amando a Deus, está considerando Deus e está considerando ao seu próximo. É o grande resumo da fé cristã, né? É o que Deus espera da gente. Primeiro, o homem qual é? Segundo? Terceiro? E o quarto? Espiritual. Deixa eu te dizer, com certeza a gente se enquadrou em alguns desses hoje. O espiritual, qual é o destino dele? É continuar frutificando para Deus aqui na terra. E, queridos, entrar na cidade de Deus com aquele sorriso, né? Ouvir de Deus dizer, vinde bendito, vinde bendita, está aqui o que eu preparei para você. Esse tem que ser a nossa meta. Esse tem que ser a nossa grande busca. Esse tem que ser o nosso referencial e o nosso padrão de sucesso aqui no mundo dos viventes. A nossa grande busca, mais do que ter dinheiro, mais do que eu estar bem produzido, mais do que eu ter experiências e sensações, é eu poder Deus olhar para mim e ver que eu estou trilhando a minha jornada cristã dentro daquilo que Ele planejou para mim. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, olha, ele está falando, acho que no capítulo 2 da primeira epístola, ele diz, eu quero que seja feita oração por todos os homens que têm autoridades, tal. E ele diz assim, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você já foi salvo, se você já teve essa experiência do novo nascimento, Deus quer que você tenha todo o conhecimento da verdade, ou seja, caminhe para ser um homem espiritual. Essa é a jornada que nós estamos. Então, aí vem a pergunta para a gente terminar, fazendo um momento de reflexão. Quem é você na fila da eternidade? Eu ouso dizer que você se encaixou em alguns desses pontos aí. E agora a gente vai fazer um momento de reflexão individual. Quero te convidar para olhar para dentro de si mesmo. Eu acho que fica fácil de olhar para dentro de si mesmo quando a gente fecha os olhos. Quero te convidar, se você quiser reclinar a tua cabeça, te coloca diante do altar de Deus. Imagine que Deus está só você, imagine que está só você e Deus, e realmente está, né? Quando a gente ora, independente de estarmos cercados de tanta gente, o Senhor nos trata individualmente. Deus está te ouvindo, Deus está ouvindo a oração aí da tua mente nesse instante. E o Espírito Santo está aqui também para nos ajudar, Eu quero dizer que nos momentos que nós estamos caídos, o Espírito Santo vai ser aquela mão que vem estendida não para nos esmagar, não para nos colocar para baixo, não. O Espírito Santo vai ser aquele que vai te levantar, que tem uma palavra de restauração, uma palavra de mudança, uma palavra que aponta o caminho e diz, olha, esse é o caminho, anda nele, obedece e a bênção será completa, e a vontade de Deus será feita. Então, a primeira pergunta, será que eu sou um homem natural? Será que eu nunca tive essa experiência do novo nascimento? Será que essa é a minha realidade? O que eu estou vivendo? Talvez até frequento uma igreja, mas na verdade eu nunca tive essa experiência, nunca entreguei verdadeiramente, continuo vivendo da mesma jeito. O remédio de Deus para essa situação é confessar ao Senhor Jesus, é crer de coração. E nós vamos orar, nós vamos oferecer esse remédio hoje, porque isso é a pregação do Evangelho. É dizer, arrependei-vos da vida que tem levado longe de Deus, e vos convertei-vos, toma uma direção diferente, convertei-vos a Deus, convertei-vos a Jesus. Hoje esse mesmo convite que foi feito há 2000 anos atrás, lá pelos apóstolos, está sendo feito. Primeira oração bem específica que eu quero fazer, se você, hoje Deus está te falando e está te mostrando que você ainda não teve essa experiência do novo nascimento, Ele está aqui para mudar isso, para fazer a vida espiritual vir ao teu coração. Mas a Bíblia diz que é necessário confessar Jesus diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar essa pessoa quando os anjos de Deus vierem do céu, na consumação dos séculos, na consumação da história, que vai dividir os bons para estar com Deus, dos maus para estar distante. E a gente vai te dar a oportunidade de confessar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você tem desejo de fazer isso nessa noite, eu vou te pedir para levantar a mão como um sinal, não para mim, mas como um sinal teu de dizer, eu quero estar do lado de Jesus, eu quero experimentar isso. Se existe alguém que deseja fazer isso nessa noite, o Espírito Santo está te convencendo, te convido a levantar a tua mão. Nós não vamos tomar muito tempo nisso, por isso eu queria que você nos ajudasse a sermos mais
rápidos nesse processo. Se existe alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por ti, te dar um abraço, o Senhor vai te receber, vai fazer um milagre no teu coração. Se não existe ninguém, para essa primeira oração, nós vamos passar adiante. O segundo, se você é um menino espiritual, tem pouco tempo na fé, quero dizer que Deus está muito interessado em que você siga crescendo. Deus tem um plano lindo para a tua vida. Salmo 139 diz que no livro de Deus foram escritos, né, os dias da tua vida. Ou seja, Deus tem um roteiro para você. Basta você continuar buscando a Deus, fazendo a vontade dEle, se deixar sendo transformado, vivendo esse roteiro que Ele planejou, e a coisa vai ser maravilhosa. Continua, não olha para trás, segue adiante, olha para o alvo, olha para Jesus, e Deus vai te fortalecer cada vez mais. Se você está no terceiro nível, que é o do cristão carnal, daquela pessoa que continua, às vezes, numa prática, como se nada tivesse acontecido. Não há diferença entre a sua vida e a vida de alguém que não conhece Jesus. As práticas são as mesmas, a fala é a mesma, as reações. Deus quer hoje nos convidar a uma mudança de atitude, uma mudança de coração, a dizer: Deus, me ajuda, eu reconheço que eu tenho falhado contigo, mas hoje o Senhor está se manifestando aqui nessa noite com misericórdia, com graça, com o teu amor, e você pode fazer um novo pacto com Deus. Interessante que lá no Apocalipse, Jesus falando a algumas igrejas, ele diz assim: olha, eu quero te recomendar que você volte ao teu primeiro amor, volta às tuas primeiras obras, volta à tua realidade inicial com vida com Deus. E hoje Deus está te fazendo esse convite também, dizer: Senhor, eu quero me arrepender, eu quero tomar um novo rumo, me perdoa, e eu quero estar seguindo firme, conhecendo mais tua palavra, colocando em prática, deixando as obras da carne e deixando mais que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida. Faça essa oração para Deus se você se sente enquadrado nesse terceiro nível. E se você se considera alguém que está crescendo espiritualmente, frutificando, continue fazendo isso. Como Paulo escreveu à igreja de Corinto: o teu trabalho para Deus não é em vão. Continue, continue. O Senhor vai saber se manifestar cada vez mais na tua vida, te ensinar, te levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. O Senhor é o teu pastor, que vai providenciar que nada falte no teu viver. Eu vou dirigir essa oração agora, vamos continuar nesse espírito. Eu creio que Deus está falando aos nossos corações através da sua palavra, e através da oração nós vamos expressar nosso coração para Ele. E esteja certo que Ele está ouvindo a tua oração, que Ele vai responder, que Ele vai te mostrar, te conduzir, e o desejo dele é realmente te levar ao cumprimento do plano que Ele tem para ti. Pai Santo, obrigado por tu teres nos reunido aqui nessa noite. Talvez tinha gente que nem tinha planejado vir hoje para cá, na última hora decidiu vir. É porque tu és assim mesmo, Deus. Tu ages não pela nossa agenda, mas tu ages pela tua agenda, pelos teus planos. E que bom que os teus planos são muito melhores do que os nossos. Nessa noite eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja tratando individualmente no coração de cada um de nós que está aqui presentes, a começar no meu, Deus, falando daquelas coisas que precisamos ouvir, e principalmente nos fazendo mudar, Senhor, nos fazendo, Senhor, seguir e tomar as atitudes e ações que tu espera que a gente tome para te agradar, para cumprir o teu querer. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus misericordioso, perdoador, amoroso, e tu tens o maior interesse de nos tomar pela mão e nos conduzir pelos caminhos verdejantes, Senhor, pelo caminho que leva à eternidade de alegria, de paz, de comunhão contigo. Nessa noite eu peço que o Senhor esteja agindo em cada coração que está aqui, que o Senhor esteja produzindo transformações invisíveis, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor, Deus, vê o coração, o que está lá dentro, Senhor. E que aí, nesses corações, as mudanças estejam acontecendo. Os pactos estejam sendo tomados, Senhor. As alianças estejam sendo feitas. Senhor, e nós queremos frutificar para Ti. Nós queremos que a nossa vida tome um novo ânimo espiritual, que a nossa vida tome uma nova direção, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas limitações carnais e que o Senhor nos conduza a frutificar para Ti, Senhor, em todo tempo. Senhor, na nossa área de relacionamentos, que nós possamos ser realmente as pessoas que vivem no nosso contexto familiar, no contexto do nosso trabalho, do nosso estudo, no contexto da igreja, que nós possamos viver como filhos de Deus em todo tempo, sendo canais de bênção, de paz,
Que as pessoas possam olhar para a gente e dizer que palavra diferente, que comportamento diferente. Como diz a Tua palavra, que eles possam olhar as nossas obras e glorificar ao nosso Pai que está no céu. Vem produzir essas transformações em nós, Senhor. Deus, vem realmente nos constranger, vem nos fazer perceber quem somos. Tu disseste na Tua palavra que a tristeza, segundo o homem, Senhor, traz pesar, mas a tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento, produz mudança, Senhor. Se de alguma maneira nós estamos entristecidos por perceber que nós não somos o que Tu querias que nós fôssemos, que essa tristeza seja a tristeza que vem de Deus e que nos transforma. Nós queremos sair hoje desse lugar como numa nova dimensão espiritual. Nós queremos subir um degrau. E eu oro, Espírito Santo, vem operar esse milagre espiritual na vida de cada pessoa que está aqui. Nós queremos, Senhor, viver os Teus planos. Nós queremos, Senhor, estar na dimensão do que Tu queres que nós vivamos. Deus está te dizendo nesse momento, você tem tanto a frutificar. Você tem tanto a fazer. Tem pessoas que dependem de Ti, tem pessoas que querem ouvir a minha palavra através da Tua boca. Tem pessoas que precisam ser tocadas através de Ti. Tem pessoas que precisam me ver através da Tua vida. Hoje, nessa noite, Deus está te convidando para assumir uma posição de cristão, de servo de Cristo, de ser um farol no meio de lugares de trevas. E a luz de Jesus vai brilhar através de Ti, das Tuas palavras, do Teu comportamento. Talvez você se sinta até pequeno, pequena, incapaz, mas o poder vem de Deus. Ele produz as coisas. O que nós devemos é simplesmente ouvir o chamado dEle e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu me ofereço a Ti, Deus. Não posso nada, mas Tu podes e Tu vais fazer. Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus que fala conosco. Te agradeço pelos planos maravilhosos que Tu tens para cada irmão e cada irmã neste lugar. Oro, Senhor, completa isso. Não deixa que Satanás, de alguma maneira, venha frustrar. Que ele seja, uma vez mais, derrotado, Senhor. A vida de cada um dos que está aqui. Damos a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória. Porque Tu és merecedor. Tu és merecedor. Tu és o Deus que merece a honra e a glória. Aleluia. Vamos cantar aquele coro juntos da última música que a gente cantou. Vamos dizer, what a beautiful name it is.